Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje a gente vai fazer mais uma pintura natalina, tá certo? E dessa vez eu resolvi trazer o fundo, já que algumas pessoas me perguntaram, tiveram dúvidas com relação ao fundo, tá? Eu vou trazer aqui o fundo com a cor turquesa, mas o turquesa não, gente, o azul hortênsia, mas pode ser o turquesa, pode ser um tom de verde, o verde folha, o amarelo limão, tá? Uma cor mais clara, certo? Vocês também podem estar usando a cola glitter, tá, pessoal? Eu encontrei a cola glitter que eu tinha perdido, né? Quer dizer, eu não sabia onde era que tava, mas daí eu acabei esquecendo, não usei. Mas bora lá. Fundo pronto, certo? Venho aqui fazendo essa parte do pêndulo da bola natalina com amarelo ouro e o cerâmica, tá? Esse anel aqui também, ó, com o amarelo ouro. Vou circulando aqui, ó, o anel, tá? Do pêndulo da bolinha natalina. E essa parte aqui eu vou fazer em dourado também. Vou fazer uma parte aqui em dourado. Também vou utilizar o cerâmica, tá certo? Venho com pincel menorzinho, pode ser o número 2, tá? Pra fazer essa parte. Vocês podem fazer outras, mais outras bolinhas ou acrescentar o sino, tá? Eu vou trazer aulas do sino também. E aqui nessa parte, eu vou trazer o cerâmica, tá? Tô usando pincel filete, um pouco mais grossinho, mas pode ser qualquer outro pincel menorzinho, número 2, tá? E vem tirando o excesso. Aqui nesse meio, eu venho colocando um pouquinho do cerâmica. Observe que é só no meio. E aí eu espalho para as duas laterais, para esse Vzinho que se forma, né? Para um lado e para o outro, ó. Venho colocando no meio, tá vendo? E espalho para as duas laterais. Observe que eu deixo um pouquinho do amarelo aparecendo, tá? Que a gente vai precisar desse amarelo aparecendo, tá certo? E aqui eu venho nas laterais e puxo para o meio, tanto de um lado quanto do outro, certo? São pinturas simples para quem tá iniciando, certo? Para quem já tem uma certa habilidade, você pode acrescentar mais coisas, como sino, como flores, tá? Vocês podem adaptar o risco. O risco vai estar na minha página no Facebook, eu vou estar deixando o link aqui pra vocês, tá certo? Aqui eu venho com o branco e vou puxando para baixo, tá? Ó, venho só puxando esse branco para baixo. E só com a pontinha do pincel eu coloco de um lado e do outro ali fazendo círculo, tá? Fazendo a volta. Pode também ser com pincel filete, tá? Não tem problema. Aqui eu venho no meio com o branco, puxo para um lado e para o outro, pra gente fazer a luz, tá? Pra fazer o laço, eu optei por fazer na cor verde. O Natal, gente, ele tem as suas cores, né? Então, ele é muito representado pelo verde, o vermelho, o amarelo, né? O próprio prata. Então, ele é muito forte essa presença dessas cores. Então, por isso que eu quis trazer essas cores também pra cá, pra gente estar trabalhando. Mas vocês podem trabalhar com outras tonalidades, tá? Tons de azul, enfim, lilás. Quem manda a gente são vocês, tá? Aqui é só uma sugestão, tá certo? Pra fazer o laço, eu vim com verde pântano e o verde musgo, certo? Eu venho com o verde pântano diretamente aqui no meu tecido, tá? E venho fazendo a parte de sombreamento. Se vocês forem trabalhar azul, vocês podem estar trabalhando com azul cobalto e o azul marinho, fica muito bonito, tá? São cores mais fortes e chamam mais atenção, tá certo? A mesma coisa é o lilás, você pode estar trabalhando com o violeta e o berinjela, tá? São cores mais fortes, chamam mais atenção, tá certo? Com o verde pântano eu venho fazendo sombreamento. Para iluminar, gente, a gente utiliza o branco normalmente, tá?
Quem não quiser, pode utilizar o verde folha, certo? Ele vai ficar mais neutro, ele não vai ficar aquele brilho bonito, tá? Vai ficar mais discreto, certo? Mas fica a critério de vocês, ok? Então, a gente vai seguir o mesmo passo a passo de um lado e do outro. Vocês vão observando aonde eu tô colocando a tinta e vai repetindo o mesmo processo junto comigo, tá certo? Se vocês estão gostando da videoaula, não esquece de deixar o like, tá? Compartilhar com os amigos. E qualquer dúvida, gente, é só deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, tá certo? Também vou estar deixando o link da minha página no Facebook. Se vocês quiserem, vocês também podem curtir a página, ajuda bastante. E compartilhar também, tem muito conteúdo bacana lá, tá certo? Muitos riscos com as fotos coloridas. Alguns deles tem videoaulas aqui no canal, tá certo? Então, tem muito conteúdo bacana lá também pra vocês que gostam de pintura em tecido, tá? Aqui eu venho com o branco pra iluminar, certo? Tô usando o pincel número 8, mas pode ser até o pincel número 6, ok? Dependendo do tamanho do risco que vocês imprimir. Esse risco, ele tem 20 por 25, certo? Ele é um risco pequeno, mas como é pra videoaula, aí eu sempre gosto de imprimir um risco menorzinho, tá? Quem vai fazer barrinhas natalina, aqui também tá uma ótima opção de fazer barrinhas natalina, certo? Porque é rápido, fácil de fazer, dá pra fazer produção, tá? Então, dá pra fazer muita coisa, certo? Durante o dia, dá pra fazer bastante trabalho com esses riscos simplesinho pra vocês fazer barrinhas natalina, tá certo? As flores natalinas eu vou trazer ainda, tá, pessoal? Aqui é só um começo, tá certo? A gente vai vir também com flores natalinas, tá? Aqui eu vou repetindo o mesmo processo. Verde pântano e verde musgo, certo? Eu marquei aqui na bolinha aquelas... Como é que fala, gente? Floco de neve, tá? Mas eu vou colocar uma tinta por cima dela, tá? Então, no caso aqui da bola, eu vou utilizar o vermelho, tá? Então, vou usar o vermelho, tomate e o vinho, certo? Aqui, com cuidado, tá? Eu venho contornando aqui, ó, essa parte do pêndulo da bolinha natalina. E eu vou passando por cima do meu risco mesmo, do risco natalino, tá? A gente vai conseguir enxergar um pouquinho, tá? Se você tem dificuldade, você pode vir com vermelho e trabalhar menos o vinho, né? Pra não deixar o vinho muito forte. Porque só com o vermelho a gente consegue enxergar assim, tá? Ó, e vem mesclando as cores, certo? Mesclando o vermelho com o vinho, ok? Pra gente conseguir ver aquela sombra, tá? Aquele efeito bem legal, tá certo? E eu vou passar o vermelho por cima do meu risco normalmente, tá? Aqui eu vou vir com o vinho e vou subir ele mesclando no vermelho, certo? Mas não é difícil, gente, é só vocês fazer tracinhos e depois fazer lista para um lado e para o outro. Não é difícil não de fazer, tá? Dá pra fazer tranquilo, certo? E aqui eu venho mesclando o vinho no vermelho tomate, certo? Aqui da parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Vocês podem fazer a bolinha mesclada de duas cores. Você pode fazer a parte de baixo azul, pode fazer a parte de baixo lilás, tá? Você pode fazer a parte de baixo amarelo, tá bom? Você pode usar a sua criatividade, tá certo? Vem, tiro o excesso, mesclando as cores, certo? E pra iluminar, pessoal, eu vou usar uma isca do branco bem no centro aqui da florzinha. Tiro o excesso. Observe que ele vai puxar pro rosa, tá? Ó, só uma pontinha de nada, gente. Só pra dar um brilho ali levemente, tá?
E aqui eu vou vir também fazendo um brilho, tá? Um reflexo, certo? Com o branco, ele vai ficar levemente rosinha. Depois, se vocês quiserem retocar, vocês podem retocar um pouquinho do branco quando tiver seco, tá? Porque o branco, em contato com o vermelho, ele fica rosa, é normal, tá certo? Então, tem que ser bem pouquinho, não pode estar mexendo muito, senão ele vai acabar sumindo, né? O efeito que a gente quer de luz, certo? Aqui eu venho fazendo as folhinhas natalina, né? As folhinhas de pinheiro. Venho fazendo a mão livre mesmo, com o pincel número 8 e a cor verde pinheiro. Mas vocês podem fazer colorido, certo? Aonde eu coloquei essas linhas, esses traços, é onde a gente vai fazer as folhinhas. Mas se vocês não quiserem riscar, não precisa, tá? Aí fica bem a critério de vocês, tá certo? A parte do acabamento, certo? Se vocês quiserem fazer só as duas de um lado, duas do outro, não tem problema. Vocês podem fazer outros arabescos também, certo? E vai crescendo ainda mais o seu trabalho, enriquecendo de detalhes, certo? Que é o que chama mais atenção também na pintura, são os detalhes, são o acabamento, né? Então, isso é muito importante, a gente sempre trazer o acabamento para nossas peças, tá? Eu percebi que ainda faltava espaço, tinha espaço aqui, aí eu vim acrescentando mais desse lado e desse lado. Pode ser por cima também das outras, não tem problema, tá? Aí eu vim com o vermelho tomate e vim fazendo as bolinhas com pincel filete. 3 bolinhas, ó, em cada folhinha, por cima da folhinha, tá vendo? Vocês podem trabalhar com cola glitter também, tá? Pra fazer acabamento, certo? Aí sim, pessoal. Agora eu venho fazendo as floco de neve, né? Eu venho primeiro fazendo os traços, né? Eu vou seguindo o risco com o pincel filete. A minha tinta tá bem diluída, tá bem aguada, tá? Ela já é proposital para fazer isso aqui, ele facilita muito. A sua tinta não pode ser grossa, do jeito que vem da fábrica. Dá uma diluída com o soro fisiológico, tá certo? Aí agora é só vir fazer tracinhos para um lado e para o outro, ó. Só isso. Com o pincel filete, aí você vai fazendo em todas, ó. Cuidado para não esbarrar a mão em cima das cores e acabar manchando o seu tecido, tá? Bastante cuidado. Vai trabalhando devagarzinho e vai dando certo, tá? Para um lado, para o outro. E vocês conseguem fazer o floco de neve, tá? Como se fosse só palitinhos, ó. Só isso. Aí vai formando o nosso floco de neve, tá vendo? Que eu faço desse aqui, ó. E aqui eu vou juntando no centro. E eu faço menorzinho também dessa forma, ó. Quase não dá pra enxergar aqui, mas aí eu fui na fé e fui olhando o risco. Ó, e fui fazendo, tá vendo? Esse aqui é um pouquinho menor. A gente vai pegando a prática, né? Vai fazendo, vai pegando a prática. Quanto mais fino o seu pincel e mais diluída a sua tinta tiver, mais bonito fica, tá certo? Fica um traço mais fininho. Olha só. E assim a gente vai dando forma ao nosso trabalho e enriquecendo os detalhes, né? Aqui eu resolvi fazer bolinhas. Eu fiz com o pincel mesmo, ó. Fui fazendo bolinhas aleatórias, certo? Mas vocês podem fazer mais floco de neve, que eu quis dar uma mesclada, certo? Ó, espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!